E aí, seja muito bem-vindo a essa aula. Nessa aula, quando eu falo lá no curso de copywriting, né, eu gosto muito de falar que você tem que comunicar com uma pessoa de cada vez e você tem que pedir uma coisa só, que é o CTA. Porque quando você fala com todo mundo, você não fala com ninguém. É igual aquele cachorro que tem dois donos que morre de fome. Então, o que a gente vai aprender nessa aula? Ter uma comunicação muito mais assertiva. E aí, agora a gente vai aprender como gerar essa conexão profunda e instantânea através de um título que seja intenso. Depois que você estabeleceu aqueles pilares, que é poder ser encontrado, daí depois chamar a atenção, agora você tem que despertar o desejo. E aí para isso a gente faz lá o mapa da empatia, o mapa 3D, que é dor, dúvida e desejo. E aí você, sabendo qual que é o desejo que o seu cliente tem, você vai ter que contar uma história, contar uma narrativa, para que desperte nele três situações. Gerar conexão, mostrar os benefícios e quais são os sentimentos que vai acontecer nessa história e despertar a curiosidade. Nessa aula eu vou falar especificamente sobre como gerar conexão. O seu título e a sua capa ele tem que gerar logo de cara uma conexão intensa com o seu leitor. Você tem que gerar o efeito, isso tem a minha cara, isso aqui foi feito para mim, ele é o meu número. E aí, para você fazer isso, você tem que conhecer muito bem o seu público. E aí, para isso, você tem que mapear a persona, a pessoa que você está se comunicando. E aí, eu não estou falando só dos aspectos é, físicos, como se é homem, se é mulher, qual é onde mora, qual que é o trabalho que tem. Não estou falando disso, eu estou falando coisa mais profunda, quais são os sentimentos, quais são os desejos, quais são as vontades que eles têm, o que eles veem como necessidade, quem que eles ouvem, qual é a dor que tem no coração dele. Então esse tipo de sentimento, esse tipo de desejo, que é o que vai fazer ele olhar para o seu material e falar assim, não, cara, isso foi feito para mim. Tudo isso vai fazer com que você consiga se comunicar com essa audiência através de elementos de capa, símbolos, a tipografia, o título, o que vai ser escrito. Você só vai conseguir essa comunicação se você entender ele profundamente. E é dessa forma que o seu título e a sua capa vão começar a ter uma identidade. E essa identidade ela tem que estar alinhada com o teu público, para você conseguir mostrar que ali dentro tem o que ele precisa, tem algo que é feito para ele, sob medida. E aí aqui você precisa trazer os elementos que são comuns para o seu público. Como eu disse lá na aula anterior, você tem que trazer esses elementos, você tem que fazer essas conexões, né? Ser criativo é isso, fazer essa busca, mas tentar não ser igual a todo mundo. Tem que ser disruptivo, tem que chamar a atenção. E aí, para você conseguir essa diferenciação, se diferenciar, você tem que conhecer muito bem o seu público. Porque o que acontece? Às vezes a concorrência não conhece tão profundamente. Ou então você pega algo extremamente específico, né? Pega um nicho, subnicha ele ali de uma maneira extremamente específica. Mas como que você vai conhecer tudo isso? Mergulhando profundamente na persona, mergulhando profundamente de quem é o público, quem que vai comprar de você e o que ele sente. Voltamos para usar como exemplo aqui o livro A Princesa Salva a Si Mesma, neste livro. O título, ele direciona as leitoras a buscar uma autonomia da sua própria felicidade. Ele dá para notar também que há uma inclinação no empoderamento feminino, né? Como eu tinha dito, aqueles heróis que estavam muito acostumados, que era o Batman, que era o Superman, que era só homens, 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 homens. Agora não, agora a mulher não precisa mais do homem, ela é sua própria heroína. E repara também que existe uma atitude no título. Ele posiciona de forma diferente do que o pessoal está acostumado e é uma maneira muito, muito forte, muito intensa. E essa atitude, ela conversa diretamente com a identidade que as leitoras têm, porque a leitora que quer comprar esse livro, que ela quer ler esse livro, é uma pessoa que ela não depende de homem, ela é a heroína da sua própria história, então ele conecta muito bem com essa jornada do herói que todos vivem. Muito, muito bem pensado esse título. E aí a pergunta que você deve fazer é, você conhece tão bem os seus leitores? O seu título, ele causa essa identificação profunda com a sua audiência? Quando o seu leitor, ele olha o seu livro, ele consegue se identificar nele? Ele consegue olhar, não, cara, isso aqui é para mim, isso aqui é feito para mim.
Porque quando você lê o livro, lá dentro você consegue perceber isso através das histórias, então você consegue causar essa transformação. Mas na capa, com o título e os elementos de capa, você consegue mostrar isso pro seu leitor? Não, aqui esse aqui foi feito para você, diretamente para você, sob medida. E quais são os elementos que você consegue mexer, trabalhar, para que você consiga alcançar esse público lá no coração, no íntimo dele? E aí no outro livro que foi mostrado, que é A Sutil Arte de Ligar o Foda-se, você percebe também que você está comunicando com uma pessoa específica, que é aquele jovem que ele está cansado de cumprir regra e aquela coisa toda, de ficar sempre igualzinho. Percebe que os dois são muito assertivos na comunicação, eles não estão em cima do muro, não estão querendo se comunicar com todo mundo. A princesa, ela quer se comunicar com quem? Com a mulher, que ela é independente, que ela não precisa de um homem para ser a sua heroína, ela é a heroína da sua própria jornada. E o outro é um jovem que está cansado de tanta gente enchendo o saco, ele quer mais é ligar o foda-se mesmo. Então, são públicos totalmente diferentes, né? E são muito específicos. Assim, não, eu estou falando com esse público e eu quero essa mensagem. Então, quando a gente segmenta, quando a gente fala assim, não, eu não quero falar com todo mundo, eu quero falar com ele, com ela. E aí você consegue fazer isso de uma maneira muito mais assertiva. Agora vamos para a tarefa. E essa tarefa você vai ver que é fantástico, que é muito legal de fazer, legal pra caramba. O que você faz? Você tira um tempo, tipo um sábado à tarde, e aí você vai na livraria mais próxima da sua cidade, uma baita de uma livraria. E aí você começa a sentir o ambiente, tá? E aí você vai passando pelos livros e vai olhando aquele que mexe com a sua personalidade, sabe? Que mexe com você de alguma maneira, e vai pegando eles. E vai pegando todos os títulos que mexeu contigo. Daí você pega um lugar confortável lá, senta, coloca todos aqueles títulos lá e fica olhando aqueles elementos. E aí você tenta perceber por que aqueles elementos chamaram a tua atenção. Os elementos de capa, os símbolos, as cores, a tipografia. Por que aqui ele chamou e por que esses que chamaram, que você pegou, por que eles chamaram a sua atenção? E daí você tenta conectar o que existe entre eles. E aí você vai começar a se encontrar. Não tenha pressa, não tenha pressa de se desenvolver, porque isso aí você vai fazer uma vez e você vai criar cada vez mais uma sensibilidade para conseguir ter essa noção de beleza. E essa tarefa vai ser muito importante para você ter a sensibilidade, olhar com um olhar mais belo nas coisas. E aí você com essa sensibilidade, você vai conhecer o seu público e saber o que ele quer, saber o que ele quer ver na capa, através desse feeling que você teve. Então é muito importante para você, porque afinal de contas o seu público ele nunca vai fazer um exercício desse, né? Ele só vai perceber os elementos. Mas daí você, com essa sensibilidade que você criou nesse tato, e você vai ver que é um exercício bem gostoso, você vai ver que você vai conseguir alcançar o desejo que você quer, que é comunicar com uma pessoa de cada vez, que é o que eu falei lá no começo dessa aula, que você se comunica com uma pessoa de cada vez e pede apenas uma coisa. Então, eu estou me comunicando com você, eu quero que você escreva aqui embaixo o que você achou dessa aula, beleza? Até a próxima aula, valeu!